sobre hoje saiu um relatório do FMI sobre o Brasil. É um relatório que está, de uma maneira geral, bem otimista em relação ao Brasil, não está em relação às contas públicas, porque ele estima que até daqui 2 anos, aqui 3 anos, a relação dívida-PIB vai estar mais de 90. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, até um trabalho que a gente publicou hoje de manhã, sobre como que é feito esse cálculo da dívida PIB e como que não consideram a taxa de juros, a taxa real de juros. A questão é a seguinte, deixa eu mostrar aqui isso aqui é uma tabela, mostrando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, é uma tabela mostrando como que se calcula a relação dívida bruta PIB. Porque muita gente fala em gastança, déficit primário. O déficit primário é a relação entre receita e despesa do Estado brasileiro. O déficit nominal entra isso e entra a taxa de juros. Mas vamos ver onde que está o buraco aqui. Quando o crescimento da economia, tudo isso aí é corrigido pela taxa implícita de inflação. Quando o crescimento da economia é do mesmo tamanho da taxa de juros real, ou seja, daquela parcela dos juros que supera a inflação, fica tudo empatado. A dívida pública não aumenta, porque se a economia cresce paralelamente aí a receita e cresce a dívida, então não tem aumento. Agora, quando a taxa de juros real é maior do que o crescimento da economia, daí dá um enguiço. Então, vamos tentar ver aqui. Vamos imaginar um crescimento de 2,3%. E uma relação dívida-PIB que começa com 78,3%, e a taxa de juros real, que é de hoje, em 6% acima da inflação. Você precisaria de um superávit de 2,3%, que é impossível esse 2,3%, para poder estabilizar a dívida. Vamos supor que o crescimento seja de 2% ao ano, que é mais razoável, digamos, no quadro atual, porque basta você começar a crescer um pouco mais, o mercado vem e aborta o crescimento, alegando o risco de inflação. Se o crescimento for de 2% ao ano, o superávit anual sistemático tem que ser de 3,05% para conseguir estabilizar a dívida, meramente estabilizar a dívida. Você vê, o governo sua sangue para conseguir 0,15%, aqui com o crescimento a 2% e uma taxa de juros real de 6%, são 3,05% de superávit para poder estabilizar a dívida. Se o crescimento vai para 4%, você tem um aumento da taxa real de juros. Porque vamos falar que a economia está aquecida, que o emprego está aquecido, então tem que aumentar os juros. Você precisaria de um superávit de 2,20% para poder manter a relação dívida-PIB no mesmo lugar. Ou seja, tudo isso é impossível. A maneira como se está atacando esse problema, o governo diz que está refém da Faria Lima, mas está usando as armas convencionais para combater esse poder da Faria Lima. Então, digamos, mesmo que cumpra tudo aí, com essa taxa, o sonho do governo é melhorar o rating brasileiro, as notas que ele recebe das agências de risco e poder reduzir um pouco a taxa de juros real. Mas mesmo com essa redução da taxa de juros real, é impossível você estabilizar a dívida. Então, tem um monte de ferramentas que o governo poderia utilizar para controlar a liquidez. Ele poderia atuar no mercado, o Banco Central poderia atuar no mercado futuro para combater os especuladores. Você tem uma diferença grande entre os bancos comerciais e as trades, que são assim, os traders, né, que são esses fundos de investimento, mas nada disso é feito. Tem um conjunto de fatores que podem ser utilizados aí, mas se for nesse rame-rame aí de aceitar esse jogo da política monetária sem levar em conta a taxa de juros real, é impossível. Eu até mencionei no artigo o livro aí do Prêmio Nobel, dizendo como que se forma o consenso no mercado, que é o prestígio. É o prestígio Você tem informações que vêm de todo lado, então quem tem mais prestígio impõe
a sua opinião, mesmo não tendo racionalidade. É o mesmo princípio do bolsonarismo, aí, do terraplanismo e do mercado. E daí você tem colegas que falam, não, porque a elite econômica, como se a Faria Lima fosse a elite econômica. Então vai perpetuando um jogo que torna cada vez mais difícil aí equilibrar as contas e partir para um projeto de desenvolvimento.